juízes e o próprio rei. Havia muita idolatria, havia injustiça, corrupção da parte dos juízes e dos nobres, dos príncipes. Abacuque viu tudo aquilo e ele clamou a Deus, clamou por um avivamento, clamou para que Deus interferisse, como ele tinha feito no passado, em outras ocasiões, quando o povo de Deus também tinha enfrentado esses momentos de queda espiritual. E Abacuque pediu a Deus e, durante um tempo, Deus não lhe respondeu. E o livro começa com Abacuque questionando o silêncio de Deus. Por que é que ele clama e Deus não responde? Por que é que Deus não dá ouvidos às suas orações? Finalmente, Deus responde. Só que a resposta de Deus não era bem o que Abacuque queria. Abacuque provavelmente queria que Deus levantasse um reformador, ou um rei sábio, ou, enfim, quem ele quisesse, para trazer o povo de volta à fidelidade a Yahweh. Mas não era esse o plano de Deus. Deus revelou a Abacuque numa visão que ele estava trazendo os caldeus que estavam despontando no horizonte internacional como a próxima grande potência. Deus estava trazendo os caldeus contra o seu povo. E que os caldeus seriam, na mão de Deus, um instrumento para punir as nações. Deus costuma fazer isso, né? Usar uma nação que se destaca das outras para punir outras, através da conquista, através da invasão, enfim. Deus ia fazer isso com as nações daquela época e, mais, Deus iria usar os caldeus como disciplina contra seu povo rebelde. Disciplina contra seu povo rebelde. E, a princípio, a resposta de Deus, né, calou no coração de Abacuque. Ele entendeu, ele percebeu isso. A gente vê ainda no capítulo 1, ele dizendo: sim, Deus, tu puseste esse povo para servir de disciplina, para juízo, se referindo aos babilônicos, né, outro nome para os caldeus. Mas aí Abacuque tem um segundo questionamento. Né? Como é que Deus poderia usar um ímpio? Como é que Deus poderia tomar uma nação ímpia, como aquela, comandada por Nabucodonosor, que era um pagão notório, cruel? Como é que Deus poderia fazer uso de instrumentos ímpios para cumprir os seus propósitos santos? E Deus, então, responde numa visão que está aí no capítulo 2, onde ele diz que depois de ter realizado o seu propósito com os caldeus, Deus vai castigar os caldeus. Vai ser a vez dos caldeus experimentarem a justiça de Deus, a ira de Deus. E, portanto, Abacuque deveria aguardar aquele momento. É nesse contexto que surge essa expressão tão conhecida e usada no Novo Testamento pelo menos 3 vezes, que o justo viverá pela fé, representando ali que o piedoso, Abacuque e os demais judeus piedosos, que ainda eram fiéis a Deus, eles deveriam viver na confiança de que Deus haveria de cumprir a sua promessa de juízo contra os caldeus e que Deus haveria de manter um remanescente fiel. Como parte do entendimento que Abacuque teve do que ia acontecer, ele diz, ainda no capítulo 1, Senhor, eu sei que nós não morreremos. A invasão vai acontecer, o desastre vai chegar, mas nós não morreremos. E ele se refere a Deus pelo nome do pacto, né? Pelo nome pelo qual Deus se revelou a Abraão e posteriormente à nação de Israel lá no Sinai. Então, por conta do pacto, por conta da aliança, Deus manteria o remanescente fiel. E Abacuque vislumbrava talvez o retorno à terra prometida e a continuação do povo de Deus. E é então que ele descansa o seu coração. Capítulo 3, isso aí é mais ou menos o resumo, né, dos 2 capítulos. No capítulo 3, nós encontramos uma conclusão apropriada para o livro, que é uma oração. O capítulo 3 diz que é uma oração na forma de cântico, inclusive para ser cantado no templo, dirigido ao mestre de cântico, inclusive com algumas recomendações musicais. A gente não tem muita certeza do que o hebraico significa, mas aparentemente tem alguma coisa a ver com o tipo de instrumento ou tom em que deveria ser cantado. E nesse salmo, praticamente, né, um salmo mais ou menos, Abacuque ora a Deus e expressa os seus sentimentos, sua convicção e sua confiança em Deus. E é esse capítulo que eu queria trazer para vocês agora. Né? E eu queria primeiro ver com vocês
a reação que Abacuque teve diante das visões que Deus lhe havia dado e que está aqui nos versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, a tua fama e me sinto alarmado. Eu ouvi a tua fama e me sinto alarmado. Quando foi que ele ouviu a fama de Deus? Foi quando ele teve as visões narradas no capítulo 1 e 2, em que Deus lhe mostrou o que ele haveria de fazer, punindo o seu próprio povo, preservando o seu próprio povo e, posteriormente, castigando aquele que seria o instrumento da sua justiça, que seria os caldeus, os babilônicos. Não é? Então, Abacuque ouve aquilo ali e ele diz aqui que ele ficou alarmado diante da certeza. Se ele tinha alguma dúvida, agora ele está certo. Deus, de fato, vai trazer os caldeus para invadir Judá e trazer um grande juízo, uma grande catástrofe ao povo de Deus daquela época. E Abacuque está convencido disso e a sua reação é de alarme diante do que Deus haverá de fazer. Em parte é também, sem dúvida, o que a gente sente quando nós lemos, por exemplo, o sermão profético de Jesus, ou o livro de Apocalipse, que descreve todos os flagelos, todas as catástrofes, a perseguição, o ódio da humanidade contra os filhos de Deus antes da vinda do Senhor Jesus, que encerrará tudo isso. E nós vemos tudo isso e ficamos alarmados quando a gente vê uma escalada de ações que prenunciam, talvez, algum tipo de perseguição contra os cristãos, ou mesmo sinais da deteriorização da economia mundial, com impacto profundo na obra de missões e no trabalho das igrejas, né, no trabalho da igreja. Então, tudo isso, de fato, nos deixa alarmados, porque a mão de Deus está sobre nós, está sobre a história. E isso, então, em primeiro lugar, produz esse tipo de reação. E, em seguida, Abacuque ora a Deus, que é a reação correta. Né? É a reação correta. Abacuque é temente a Deus. O que está para vir é algo tenebroso. Mas isso não impede o profeta de buscar a Deus. E ele faz 3 pedidos, e estão todos 3 aí no verso 2. O primeiro deles é esse: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. A interpretação dessa passagem vai depender da interpretação da palavra obra. O que é a obra aqui? Se a obra aqui é o povo de Deus, então Abacuque está pedindo por um avivamento. Senhor, aviva a tua obra, nós somos obra das tuas mãos. Aviva o teu povo, desperta o coração do teu povo, traz arrependimento. E quem sabe com isso, o Senhor volte atrás do propósito de nos disciplinar. Então, muita gente tem interpretado essa oração como sendo uma oração por avivamento. Mas se obra aqui se referir às obras de Deus que ele fez no passado, quando livrou a nação de Israel lá do Egito, tirou no êxodo o seu povo de debaixo da mão de Faraó, preservou o seu povo, abriu o rio Jordão, lhe deu a terra prometida. Então, o que Abacuque está pedindo aqui não é um avivamento espiritual, mas é que Deus faça agora, nos seus dias, aquilo que ele já tinha feito antes, em termos de preservar a nação e trazê-la ou mantê-la na terra que ele havia jurado dar aos descendentes de Abraão, que me parece que é a interpretação mais correta, porque logo em seguida Abacuque faz uma recapitulação dos atos poderosos de Deus na história em favor do seu povo, o que então nos dá mais segurança de que essa é a interpretação correta. E, inclusive, eu creio, a NVI e outras traduções mais modernas já trazem a tradução desse verso nesse sentido, né? Que Deus faça nos dias atuais, aquilo que ele já tinha feito antes, em termos de livramento, proteção, restauração da nação de Israel. Então, o que ele pede? Baseado no conhecimento da história. O segundo pedido é que ele torne as suas obras conhecidas no decurso dos anos. No decurso dos anos, faz-a conhecida. Estou lendo ainda o verso 2. Fazer as obras de Deus conhecidas no decorrer dos anos. O que reforça a nossa interpretação. Abacuque quer que aquilo que Deus fez e aquilo que ele vai fazer, está fazendo, seja conhecido de todos os povos. Aliás, no capítulo 2, tem uma passagem onde o próprio Deus diz que um dia o conhecimento da glória de Deus vai cobrir toda a terra, encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, já havia essa menção de que o conhecimento de Deus
haveria de se espalhar por toda a terra entre as nações. E Abacuque aqui está pedindo isso. Está pedindo que Deus faça isso, que no decurso dos anos Deus faça suas obras conhecidas, que o conhecimento de Deus seja manifesto a todas as nações. E o terceiro pedido está aí no final do verso 2, quando ele diz assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus é um castigo dele sobre o seu povo através dos caldeus. E, de fato, era uma manifestação da ira de Deus. Deus, desgostoso com o seu povo, que constantemente quebrava a aliança, violava os termos da aliança, agora estava usando o que lá em Levítico se chama a espada da aliança, trazendo sobre os judeus castigo pela sua dureza de coração, pela sua inflexibilidade, pela incredulidade. Isso haveria de vir e era um reflexo, uma expressão da ira de Deus, que é uma expressão da sua justiça. Mas Abacuque sabia também que Deus é misericordioso. Deus não somente é justo, mas Deus também é compassivo. E é por isso que ele diz: Senhor, ao exercer a tua ira sobre nós merecida, trazendo merecido castigo sobre nós, lembra-te também da misericórdia que manifestaste no passado, desde quando chamaste Abraão, desde quando escolheste a sua descendência, desde quando nos tiraste do Egito e assim por diante. Em muitas ocasiões na história pregressa de Israel, Deus havia manifestado a sua misericórdia. É isso que ele pede em terceiro lugar. Pede primeiro que Deus faça agora o que ele já tinha feito antes. Segundo, que torne estas obras conhecidas entre todas as nações. E terceiro, que ele tenha misericórdia. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência de cristãos chegarem para nós, especialmente agora, nesse período, e dizer assim: pastor, como é que eu devo orar? Se essa pandemia, se todo esse sofrimento é de Deus, eu posso pedir para Deus tirar isso? Ou eu devo dizer assim: Deus, aprofunda isso, né? Continua isso até cumprir os teus propósitos, quebra mesmo, faz o que o Senhor tem que fazer. Eu tenho dito geralmente que a oração que nos cabe agora é por misericórdia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no período da grande tribulação, se Deus não tivesse limitado, encurtado os dias, nem os eleitos haveriam de suportar. Ora, se o próprio Deus age com misericórdia em meio à sua ira, a nossa oração tem que ir nesse sentido, né? É a oração de Abacuque. No meio de tudo isso, Senhor, lembra-te da misericórdia. Eu creio que essa é a oração correta que nós temos que fazer. Pedir para Deus ter misericórdia, aliviar a sua mão, nos livrar dos males, das consequências que se prenunciam no horizonte, e que no meio de tudo isso ele preserve o seu povo, que ele guarde o seu povo. Essa é a oração de Abacuque, que eu creio é bastante didática para nós no momento que nós estamos fazendo. A próxima parte do capítulo 3, na sequência, é uma recapitulação da história de Israel, que Abacuque faz, que vai aí do verso 3 até o verso 15, e que também não tem muita unanimidade aí dos intérpretes sobre exatamente o que vai. Alguns acham que Abacuque simplesmente colecionou aí os atos gerais de Deus na história. E é claro, aqui você tem uma doxologia, é uma das doxologias mais completas do Antigo Testamento, onde ele exalta a grandeza de Deus, o poder de Deus, usando uma linguagem extremamente figurada, como é comum de algumas doxologias, tanto do Antigo e menos no Novo Testamento. Mas ele está exaltando aqui a graça de Deus, o poder de Deus e a sua majestade, nessa linguagem característica das doxologias, e alguns acham que ele simplesmente está aglomerando, juntando aí temas nessa doxologia. Já outros dizem que conseguem perceber lá no meio referência a eventos históricos, claros, que é também o que eu entendo. Eu entendo assim também, porque faz sentido. Recapitulando a história dos atos salvadores de Deus na vida de Israel, exatamente como base para poder orar e poder ter esperança. E nada melhor do que a história bíblica, nada melhor do que a história bíblica, para dar base para ações, nossa esperança, para a nossa confiança. E eu creio que é o que Abacuque está fazendo aqui, nessa linguagem figurada. Então, eu não dá tempo, né, claro, para a gente entrar em detalhes em cada uma desses eventos, mas, por exemplo, eu percebo aqui nos versos 3 e 4, talvez uma referência ao Êxodo e ao Sinai, quando ele diz assim: Deus Temã, o santo do Monte Parã, que eram regiões ali próximas do Sinai,
Sua glória enche os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. A linguagem bem lembra aquelas manifestações de Deus lá no Monte Sinai, quando ele desce para entrarem ali no seu povo e pegar a lei ao seu povo escolhido. E com isso, Abacuque está querendo lembrar aos piedosos e mais tarde a toda a nação como Deus os havia chamado, tirado do Egito e entrado em aliança com o povo. E, portanto, que grande pecado esse da incredulidade e da idolatria, e quão certa a justiça de Deus em castigar aquele povo, os israelitas, por conta da sua desobediência. A gente pode também perceber traços da abertura ou das pragas contra o Egito aí nos versos 5 e 6, quando ele diz assim: adiante dele, adiante de Deus, vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, né? Bem atual. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, ou as culturas primitivas, como era do Egito, cultura antiga. As colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo, só até aqui, os caminhos de Deus são eternos. Sim, vamos para o 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Mais uma vez, localidades ali naquela região, subindo pela península do Sinai, até ali na área onde estava Canaã. E a gente percebe aqui traços das 10 pragas de Deus, embora aqui só esteja falando da peste, né, mas a ideia é que Deus é quem traz. Deus é quem está provocando a peste, a pestilência, quem provoca. Há um problema aqui de tradução, é claro, com os verbos hebraicos, né? Algumas traduções colocam no presente, outras no passado, alguns até pensam talvez no futuro. Isso aí é um problema dos tradutores resolver. Qualquer que seja a tradução correta do tempo hebraico aqui, se é que a gente pode falar em tempo, né? O ponto é muito claro. Deus é quem está trazendo todos esses flagelos. É Deus quem está atuando por detrás de todos esses flagelos. E, portanto, é o Deus que humilhou o Egito, é o Deus que castigou os deuses do Egito. E se ele fez isso com o Egito, ele vai fazer também com os caldeus. Ele vai fazer com Nabucodonosor. Ele vai fazer com a Babilônia, que agora está vindo contra a nação de Israel e vai se apoderar da terra que Deus deu aos filhos de Abraão. Mas a esperança é que o mesmo Deus que no passado castigou o Egito porque escravizou os filhos de Israel, é o mesmo Deus que haverá de castigar também a Babilônia por ter escravizado os filhos de Israel também. Nos versos de 8 a 10, talvez uma referência sobre a abertura do Mar Vermelho, Rio Jordão. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes se veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O que eu gosto aqui, e o que eu acho bem interessante nesses versículos, é o final do verso 10, quando ele diz que as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos, ou as suas ondas, como alguma tradução diz isso. Então, a figura do mar se abrindo e levantando as suas mãos, abrindo uma passagem em seco no meio, não é? Exatamente para o povo de Deus passar. Se for isso, se é essa referência que está sendo feita aqui, tanto a abertura do Mar Vermelho quanto a abertura do Jordão para a conquista da terra, está mostrando o poder de Deus sobre a natureza, mostrando o poder de Deus sobre as nações. A pergunta que ele faz aqui, se Deus está irado contra as águas. É claro que Deus não está irado contra as águas, mas elas representam tanto o Egito, o Rio Nilo, Mar Vermelho, e também Rio Jordão na entrada da terra prometida, onde estavam os cananeus, que também sofreriam o juízo de Deus através da nação de Israel. Mais uma vez, o ponto é esse. Deus tem controle sobre as nações. Ele pune, ele julga, ele protege o seu povo. E Abacuque precisava disso, não só ele, mas os piedosos que ainda haviam lá em Judá, para basear a sua esperança, basear a sua confiança. E a história serve para isso, especialmente a história dos atos salvadores de Deus, que estão registradas na Santa Escritura. No verso 11, me parece que há uma referência também
há um outro episódio bastante significativo. Verso 11. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Não tem como ler essa passagem e não se lembrar do episódio em que Deus, a pedido de Josué, parou o sol e a lua para que os israelitas tivessem tempo de consolidar a vitória contra os reis cananeus. E foi um milagre, foi um evento histórico, nunca mais repetido, e que, mais uma vez, apontava para a soberania de Deus e o seu poder e sua habilidade em dar a vitória ao seu povo contra os inimigos. Que ficasse claro que a vitória é de Deus e não do seu povo. Mais uma vez, é o tipo de recordação e recapitulação da história na qual Abacuque e os piedosos de Judá poderiam basear a sua fé e a sua esperança nesse momento de grande crise, né, a chegada iminente dos caldeus ali na terra de Judá. E talvez o último episódio, o episódio da conquista da terra, possa ser visto aí nos versos 12 e 15. Na tua indignação, marchas pela terra, a terra aqui, a terra de Canaã. Na tua ira, pisa as nações, os cananeus que ali habitavam. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, primariamente ungido é Israel, por extensão Messias, e chegamos por extensão Messias, e claro, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Tu feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto, né? Talvez uma referência aqui ao juízo de Deus contra os reis cananeus. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Mais uma referência aqui ao Mar Vermelho, ou talvez mais propriamente a abertura do Rio Jordão, né? Tudo gira aqui, parece, da conquista da Terra Prometida. Deus é retratado aqui por Abacuque, bem como por alguns profetas, como o guerreiro celestial, na sua completa armadura, que sai à frente do seu povo, ganhando as suas vitórias, conquistando a terra, para deixar muito claro que nada daquilo era pelo poder de Israel, mas pelo poder do Senhor nosso Deus. Então, se a nossa interpretação está correta, o que Abacuque está fazendo aqui, nessa doxologia, é exaltando o poder de Deus demonstrado naqueles eventos históricos, naqueles momentos tão conhecidos pelos judeus, com o objetivo de fortalecer a fé, animar o povo, fortalecer a esperança, que era o que mais precisavam naquele momento. E eu acredito que é exatamente isso onde nós nos encontramos, não é? Recapitular a história da redenção, olhar para a nossa Bíblia, ver as lides de Deus com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, em momentos de aflição, olha a história da igreja, tudo isso nos enche de esperança, de confiança, e que nosso Deus está conosco. Nós somos o seu povo, ele tem uma aliança conosco, agora ratificada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele tem um propósito para nós. E ele não deixará, não permitirá que lhe falte um povo aqui nessa terra, até a vinda de Jesus, para o louvor da sua glória, para que proclame e traga o seu conhecimento a todas as nações. A todas as nações. Por último, queridos, do verso 16 a 19, nós temos aqui o registro que Abacuque fez do impacto que a recapitulação da história trouxe na sua vida. Primeiro, ele se sentiu profundamente abalado. Verso 16, esse abalo, ele expressa de 4 maneiras. Ele diz, ouvi isso. Ele diz, ouvi, não é? Ele poderia ter dito, eu li. Lembra que talvez, aqui eu estou pensando muito alto, mas existe a possibilidade que Abacuque, ele tinha acesso ao templo. Lembra que ele compôs esse salmo para ser cantado pelo mestre de canto lá no templo. Alguns até aventam, né, que ele era talvez um levita. Isso explicaria a sensibilidade dele para com o pecado do povo e a busca intensa dele pela resposta de Deus. Mas são especulações. De qualquer maneira, Abacuque teria ouvido do templo onde a lei era guardada e onde ela era lida, a história dos atos poderosos de Deus. Então, ele ouviu, né, ou lendo, ou ouvindo, ou tendo alguém lendo para ele ouviu tudo isso que nós acabamos de ver, e primeiro, seu íntimo se comoveu. A palavra para íntimo aqui descreve o ventre, as entranhas
na mentalidade ocidental, era a sede dos sentimentos e, particularmente, da compaixão. Daí de onde vem o termo as compaixões entranháveis de Deus, não é? Ou então, como Paulo usa lá no Novo Testamento, que nós devemos nos amar entranhavelmente uns aos outros. Abacuque sentiu uma compaixão entranhável, o seu íntimo se comoveu pelo seu povo. Segundo, os meus lábios tremeram, né? Tremeram de medo, da expectativa do que haveria de acontecer com a chegada dos caldeus. A podridão entrou nos seus ossos, que indica todo o desfalecimento da sua estrutura física, e os meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Ele nem podia ficar em pé. Vejam o impacto que a recapitulação da história trouxe na vida do profeta. E esse é o mesmo impacto que deveria acontecer hoje se alguém de fato se vê face a face com Deus. Porque a gente vê ao contrário, né? O pessoal diz que viu a Deus, teve um encontro poderoso com Deus e tudo mais, e o resultado não é nada disso. Biblicamente falando, toda vez que nós somos, ou que as pessoas se viram confrontadas pela grandeza de Deus, elas tiveram reação assim, como Daniel no capítulo 10 do seu livro, ou Pedro diante do milagre de Cristo, ou o próprio João na ilha de Patmos ao ver a glória do Cristo ressurreto. Então, essa é a reação apropriada diante da glória de Deus, da sua santidade, da sua justiça. É esse quebrantamento, né, que inclusive tem efeito físico. Eu sempre disse, eu não tenho problema com reações físicas no culto, tipo gente chorar, ficar de joelho, se quebrantar, se é o resultado da exposição da palavra de Deus, das grandes verdades do Evangelho, da glória e da majestade de Deus, do amor e da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, porque é muita coisa, nossa estrutura não aguenta mesmo. É o caso de Abacuque aqui, né? Entrou em colapso diante da glória de Deus que ele percebeu ali, pela escritura, pela recapitulação dos atos poderosos de Deus. E em seguida, ele, depois de se sentir abatido, ele decide que ele vai então aguardar em fé e paz o dia da ira de Deus. Veja como termina o verso 16. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Aguardar em silêncio o dia da angústia, o dia da vingança de Deus, da ira de Deus contra os caldeus, o povo que agora os atacava. Ele entendeu que não tinha o que fazer, não havia mais o que fazer. A decisão, o querer de Deus estava claro. A invasão haveria de acontecer. Restava em silêncio, significa aqui, com tranquilidade, sem questionamentos mais. Agora, você percebe a diferença aqui de Abacuque, aqui, e o Abacuque do capítulo 1, que questiona Deus, indaga de Deus. Não é que seja errado, mas ele estava inquieto. Mas aqui nós encontramos um Abacuque que já descansou, que já entendeu, que está em paz. Em silêncio, ele vai esperar o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. É Deus que está no controle da história. Por isso, ele diz que tranquilamente ele vai aguardar esse dia. E em seguida ele faz aquela declaração que, depois daquela primeira que eu mencionei, o justo viverá pela fé, é talvez a mais conhecida do livro de Abacuque, e talvez do Antigo Testamento. Né? Quem não conhece essa declaração? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele, 3 ou 4 vezes, ele diz, ainda que, ainda que, ainda que. Ele sabe que vai acontecer. E quando isso acontecer, ele vai estar pronto. E aí ele descreve a devastação que acontecerá pelos caldeus. Primeiro, na agricultura. Ele cita aqui as 3 árvores prediletas, né, os 3 frutos prediletos, ou os símbolos nacionais de Israel, que é a figueira, a videira e a oliveira, que produzia alimento, que produzia azeite para o templo, azeite para a iluminação, azeite para cozinhar, figos para comer, embora fosse quase que uma coisa mais rara, não é? E ele está ali vendo aquilo tudo, a subsistência, que significa a subsistência de Israel, que dependia da agricultura, subsistência dos judeus sendo tirada, tanto pela destruição a ser feita pelos soldados,
como pela apropriação daquelas terras. A gente sabe que quando os caldeus de fato invadiram, eles deixaram apenas o povo pobre da terra, levou a elite, levou o que sobrou, os que não morreram pela espada, e aí não teve piedade, milhares morreram, eles foram levados como cativos para a Babilônia e um povo pobre ficou, e quase sem condição de subsistência por conta dessa devastação que houve nos meios na comida, né, nas fontes de comida. A mesma coisa com o gado, Israel também dependia da pecuária, e aqui ele fala das ovelhas e do gado que não haveriam mais nos currais. Ele diz que ainda que tudo isso falte, aqui é o ponto, a chave aqui é a palavra ainda que. Ainda que, ainda que. Ou seja, por pior que seja do que eu imagino, ainda que venha uma catástrofe que eu não tenho como avaliar as dimensões, ainda assim, ele diz, eu me alegro no Senhor, me alegro em Deus. Isso pode parecer masoquismo, né? Como é que eu posso me alegrar em Deus diante de uma catástrofe dessa? A alegria do cristão no meio de tudo isso não é superficial, não é alguma coisa falsa e nem hipócrita, mas é um gozo íntimo, é uma tranquilidade íntima de quem entendeu os caminhos de Deus e quem confia que Deus está no controle. É por isso que a gente pode chorar e, ao mesmo tempo, se regozijar, porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle. Não é errado chorar, não é errado sofrer, não é errado lamentar, mas, ao mesmo tempo, como Abacuque, em silêncio, esperar o dia de Deus, o dia da libertação, e alegrar-se em Deus, ainda que falte tudo isso. E aqui Jesus, nosso mestre, ele disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Abacuque sabia que o tesouro mais importante, a riqueza mais importante de Israel, não era a prosperidade e a segurança que vinha do campo, mas era exatamente o seu Deus, o Deus da aliança, o Deus com quem nós podemos ter comunhão mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 19, ele dá algumas razões, né, para isso. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A fortaleza da cidade de Davi, que estava construída sobre o monte Sião, parecia inexpugnável, mas ela seria tomada depois de um cerco. A muralha seria arrombada, como nós lemos o relato lá no segundo livro das Crônicas, e os judeus seriam, e Jerusalém seria tomada. Mas a fortaleza de Abacuque, de fato, era Deus. Era realmente nele que ele confiava. Deus dava aos seus pés a ligeireza das costas. As fêmeas dos veados, conhecidos como animais bem ágeis e que podiam galgar as encostas pedregosas com segurança. É como se Abacuque dissesse, Deus vai me dar a mesma segurança e a mesma ligeireza aqui nos caminhos pedregosos, nos penhascos escorregadios da jornada que eu tenho de caminhar. E, finalmente, ele me faz andar nas minhas alturas. Acima dessas realidades, na presença de Deus, ali eu encontro segurança, ali eu encontro tranquilidade. Eu quero terminar, queridos, com algumas aplicações para nós aqui. A primeira delas, a importância da história, não é verdade? A importância da escritura em momentos de crise. Nós podemos tentar e é uma tentação muito sutil, a gente tentar se confortar achando notícias boas. Notícia ruim tem muito. A gente ouve as notícias ruins, a gente fica desesperado, aí de repente nós encontramos consolo quando encontramos boas referências. Vem a notícia ruim, está chegando uma segunda onda, vai ser pior do que a segunda. E aí a gente vê uma notícia boa, estão descobrindo a vacina está chegando. Aí a gente descansa o coração. Mas o verdadeiro descanso nosso, ele tem que ser no nosso Deus, na Escritura, nas promessas de Deus. É de lá que nós vamos encontrar alento e esperança nesses momentos que nós estamos passando de tanta dificuldade. Confiar em Deus com base na sua palavra e descansar naquilo que Ele está dizendo. E nós vemos também a veracidade de Deus e a sua fidelidade para com o seu povo. As visões, de fato, aconteceram. Os caldeus invadiram Judá. A gente não tem muita ideia de quando Abacuque viveu, também não pode dizer com segurança quanto tempo depois do que ele falou a invasão aconteceu. Mas fica aí alguma coisa entre 50 a 80 anos. A gente não sabe nem se Abacuque estava vivo quando essa invasão aconteceu. Mas ela realmente aconteceu. E, posteriormente, Babilônia também sentiu o peso da ira de Deus quando ela cai pela mão de Ciro
e dos medos e persas. Nessa época, Daniel estava na Babilônia, Belsazar era o rei, a gente não sabe se ele era filho ou neto de Nabucodonosor, e Daniel presenciou o cumprimento dessa promessa de Deus de que haveria de punir a Babilônia no seu tempo. Israel foi restaurado à terra, e de lá veio o povo de Deus, o Israel espiritual, a igreja, legítima sucessora do povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus com quem ele tem um pacto. Portanto, todas essas coisas se aplicam para nós na pessoa de Jesus Cristo, que torna possível que todas essas promessas e toda a esperança e toda a confiança se torne realidade no nosso coração, como Paulo diz, que nele todas as promessas de Deus têm o amém e têm o sim. E, portanto, com base no nosso Salvador, nós nos apropriamos de tudo isso. Eu espero que essas palavras sirvam de conforto, de ânimo, de coragem para nós. Tempos difíceis haverão de vir, mas ainda que sejam piores do que nós imaginamos, a nossa confiança está no Senhor, que é a nossa fortaleza. Nós nos alegraremos em Deus e serviremos a Deus, ainda que nos falte o pão, ainda que nos falte a liberdade, ainda que nos falte a saúde. É isso que Abacuque está dizendo aqui. Eu creio que é isso, essa atitude que nós devemos ter nesse momento tão difícil. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra. E a minha oração, a minha expectativa é que Deus nos console e conforte nesses momentos tão difíceis. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos ao reverendo Augustus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer uma tentativa de cantar aqui. Eu vou pedir ao reverendo Márcio Batista que nos dirija, então, neste momento. Todos os microfones fechados e o reverendo Márcio Batista vai conduzir por ali. E assim nós podemos cantar. Palavras terás de amor.
Meus irmãos, vamos orar então, encerrando este momento. E aí, na sequência, eu vou passar a palavra ao reverendo Daniel Fogaça, e nós teremos breves avisos. Eu vou pedir ao presbítero Solano Portela que nos dirija a Deus nesta oração. Oremos. Senhor, somos gratos pela tua pessoa, pela tua soberania, porque temos em ti o Deus vivo e verdadeiro, o Deus das maravilhas, o Deus que tem agido no passado para a preservação do seu povo e que continua agindo nos nossos dias também. Faz-nos, Senhor, reconhecidos à tua pessoa. Faz-nos gratos pelas inúmeras bênçãos que desfrutamos, mesmo no meio das incertezas e das situações que estamos vivendo. Abençoa as muitas vidas que estão aqui reunidas por esse meio que tu possibilitastes que tivéssemos, fruto do conhecimento que flui de ti para pessoas que desenvolveram toda essa tecnologia. Sê com a vida dos seminaristas que estão se preparando para o sagrado ministério, ser com a vida dos professores, daqueles que estão na direção do seminário, na coordenação e também nas juntas, nas diversas juntas de educações teológicas regionais, especialmente a nossa daqui de São Paulo e na Junta de Educação Teológica. Te agradecemos pela palavra que foi trazida pelo teu servo, que nos lembra exatamente disso, dessa soberania em todas as instâncias, em todas as situações. Fraquejamos às vezes, Senhor, somos fracos e precisamos de ti, mas faze com que tenhamos passos firmes e confiantes e submissos aos teus propósitos. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Dá-nos alívio desta situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, está conosco também o reverendo Daniel Fogaça, que é o presidente da Junta Regional de Educação Teológica, que é a junta que supervisiona o nosso seminário, formada por cinco presbíteros, né? 3 pastores e 2 presbíteros, e o reverendo Daniel Fogaça é o presidente. Passo a palavra a ele para que ele dê uma mensagem a todos nós. Reverendo, acho que o seu microfone. Tem que acionar o microfone do... Agora ativou. Abriu. Reverendo. Um abraço a todos os irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele escreve: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem discorrendo sobre o pecado e sobre a morte, e aqui ele fala: graças a Deus pela vitória que temos em Cristo Jesus. E depois ele conclui o pensamento exortando portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho. É isso que nos encoraja, é isso que nos alegra. E eu quero agora, neste momento, expressar nossa gratidão ao reverendo Augusto Nicodemos Lopes pela mensagem que nos trouxe nesta noite, uma mensagem fundamentada na Escritura Sagrada, a qual nos leva ao entendimento que veio da parte de Deus. Deus o abençoe, reverendo Augusto, e continue Deus usando a vida do irmão na edificação da sua igreja e na expansão do seu reino. Nos alegrou ouvir a palavra do Senhor através do irmão. Na criação do homem, Deus o criou com capacidade de adaptar-se a toda e qualquer situação em sua existência. E agora, quando desde março de 2020 enfrentamos uma situação totalmente inusitada para a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo, e para os nossos seminários, para o Brasil e para o mundo, é a pandemia a situação que agora nós enfrentamos. E essa situação nos impôs uma necessidade urgente de adaptação de um novo comportamento na vida diária. E o seminário JMC rapidamente correspondeu, adaptando-se ao novo contexto de vida e manteve a continuidade regular do seu curso de teologia durante o semestre, que está findando hoje com este culto de ação de graça. Assim, em nome da Jurete, nós queremos expressar nossa palavra de gratidão ao diretor, reverendo Ageu Cirilo Magalhães, pela adaptação do novo contexto de vida do JMC, que nos levou a dar continuidade ao curso de teologia do seminário. E sabemos que hoje, no término do primeiro semestre de 2020, nossos alunos foram atendidos satisfatoriamente com relação ao recebimento das matérias curriculares do primeiro semestre de 2020. Todas as disciplinas foram ministradas a contento, satisfatoriamente. Expressamos mais nossa palavra de gratidão a cada um dos professores, homens que se esmeraram na ministração das suas aulas. Aulas que foram ministradas via online, e sabemos que foi a necessidade que os levou a agir dessa forma. Gostaríamos de ter os alunos nas classes, aquele contato diário do professor com o aluno. O seminário agora está vazio. A nossa alegria é que estivesse ali a movimentação, o burburinho dos alunos, mas, diante dessa situação, os nossos professores cumpriram com esmero, satisfatoriamente, suas obrigações, conforme a exigência curricular da IPB. Expressamos também nossa gratidão aos funcionários, que com qualidade, com esmero, cumpriram suas obrigações diárias para o bom funcionamento da vida cotidiana do seminário JMC. E quanto aos senhores alunos, nos alegramos muito por tê-los conosco. Não é este o contexto da vida acadêmica que queríamos para nossos alunos quando iniciamos o semestre. Entretanto, vemos que os senhores rapidamente se adaptaram a esse novo contexto de vida, pois cumpriram as exigências de suas obrigações acadêmicas. E agora tirarão um período de férias merecido. Os nossos alunos são a razão da existência do seminário JMC. E nos alegramos muito por tê-los conosco. Como disse, gostaríamos de tê-los em sala de aula. Gostaríamos de tê-lo ali naquele movimento diário no seminário, no contato com os professores, com os diretores, no contato uns com os outros. Mas esta situação é irregular, é uma situação nova que nós estamos nos adaptando. E nós vimos que os senhores cumpriram a exigência do seminário, quanto da sua parte, cumpriram suas obrigações. Então, nos alegramos, entendemos que o período de férias é merecido e nós esperamos, nós o aguardamos, então, em agosto. Para uns, será o último semestre e outros alunos ainda passarão um tempo maior conosco. Então, a minha palavra é: Deus abençoe o seminário JMC, Deus abençoe os professores, Deus abençoe o diretor, Deus abençoe os irmãos que trabalham no aspecto burocrático, na secretaria, e Deus abençoe a nossa Jurete, e aqui, então, eu findo a minha palavra. Um abraço a todos e um bom descanso, e boas férias. Muito bem, agradecemos muito as palavras carinhosas do reverendo Daniel Fogaça. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, então. Nós deveremos voltar
as nossas aulas em agosto. A congregação vai aprovar a data do retorno. A situação ainda está indefinida, não é? Tudo indica, se nada mudar, que nós continuaremos no modo online, mas havendo alguma mudança, nós comunicaremos a tempo. Que Deus abençoe a todos, que dê férias. A nossa recomendação é que nas férias vocês descansem, né? Vocês não fiquem fazendo trabalhos. A piada é aproveite para ficar em casa, né? Mas descanse porque vocês perceberam que as aulas online, elas têm o mesmo nível de exigência, se não maior, do que as aulas presenciais. Tá? Então, descanse nas férias, arrume fôlego para o próximo semestre. Que Deus abençoe a todos, então. Boas férias. Agradecemos ao reverendo Augustus e a todos os presentes, os tutores, né? Nós temos tutores aqui presentes também. Deus abençoe a todos. É a despedida mais silenciosa que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Vou quebrar o gelo, hein, reverendo? Boa noite a todos. Obrigado. Boas férias, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Foi, galera. Boa noite. O pessoal estava esperando salgados, né? Ah, é verdade. Eu tô salgadinho. Pessoal, Aqueles salgadinhos da SAF. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Bom descanso. Que o Senhor guarde a vida de vocês aí. Um abraço. Rafael. Amém. Boa noite, Rafael. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom descanso a todos. Deus abençoe. Boas férias. Boa noite, Deus abençoe, boas férias. Boa noite, Deus abençoe, boas férias a todos. Boa noite, pessoal. Descansem, hein? Agosto nos espera. Obrigado, reverendo. Boa noite, pessoas. Deus abençoe. Esse aí é o Sir Williams. Oi. Bom descanso aí, pessoal. Tem até cachorro participando da despedida. É o meu. Cadê? Ai, Gabriel! oh, e tem uma princesinha ali. Boas férias, pessoal. Deus abençoe. Boas férias, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Descansem. Um abraço. Vou tentar, tem a monografia ainda. Manda ver, hein?